Olá, tudo bem, pessoal? Então, já que a gente entrou um pouco no assunto aí do hinduísmo no último vídeo e de sabedorias esotéricas, né? Esotéricas, sabedorias internas, né? Mais privativas, assim, vamos dizer. O pessoal usava muito esoterismo na antiguidade para falar das verdades ocultas, né? Que não eram expostas para fora. E tem as verdades e filosofias exotéricas, né? Que são essas que são transmitidas, né, para fora, né, que está conhecimento de todo mundo. Então, tanto que as filosofias, ensinamentos exotéricos, eles são ensinamentos mais abstratos, simbólicos, mitológicos, que eram formas de mascarar, vamos dizer assim, né, ou de contar de forma em formas de figuras de linguagem uma verdade, né, enquanto o esoterismo ele vai mais na parte mais verdadeira, vamos dizer assim, porque ela não é simbólica, ela é mais prática, né? Hoje dizem, né, que o esotérico não existe mais, que hoje está tudo exotérico, mas a gente sabe que não, tá? Mas então dei uma viajadinha no início para falar um pouco sobre esoterismo, porque assim essa parte do hinduísmo e de filosofias orientais, essa parte esotérica, ele vai trazer sobre alguns prismas uma visão do mundo setenária e uma visão do ser humano setenário, né? O sete como um número sagrado, porque o sete ele é um número sagrado da criação, tá? Então essa parte é bem exotérica agora, tá? Que a parte da criação a gente tem sete criações, né? Vamos dizer, tanto são 7 dias, né? E aí, dentro disso, a gente vai ter também 7 visões do homem. Eu fiz uma postagem no Instagram também essa semana agora que passou, com esse triângulo aí que você está vendo aqui embaixo no vídeo, né? E é um triângulo com um risquinho ali, né? E com um quadrado embaixo. Essa parte setenária, né? Ela é uma parte setenária do homem, mas tem a parte setenária do mundo, do universo, e aí todas elas vão partir em cima disso. No curso A Jornada da Sua Vida, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, trazer algumas correlações, e ela vai servir muito como base para alguns entendimentos do ser. Tá? No vídeo eu vou ser um pouquinho mais superficial aqui, porque o que acontece? Essa parte que exotérica aí, ela é uma parte muito polêmica porque várias religiões têm a sua parte exotérica, né? Dentro dos entendimentos que eu tenho e dentro dos entendimentos que vão à minha linha de estudo e de trabalho, é que por trás de todas essas religiões existe uma sabedoria única, tá? Dessa sabedoria única partiram essas verdades exotéricas, ou seja, essas verdades que daí são transformadas para comunicar a todos. Porque, por isso que eu comecei o vídeo falando um pouco isso, porque é muito complexo, né, e é muito arriscado falar algumas coisas abertas ao público, porque existe, né, a gente vive num mundo muito extremo, né, onde a gente defende, né, as pessoas defendem muito o que pensam, né, e acreditam que o que pensam é a verdade. E isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, né, a não ser tu ficar estagnado no mesmo lugar para sempre, né, e eu não acredito nisso, então é sempre importante a gente abrir a cabeça, ouvir outras percepções, fazer análises lógicas, né, fazer cruzamentos, enfim, mas o 7 ele aparece, né, em diversas religiões e diversas filosofias ao longo da história, né, então, como eu já falei, são 7 dias, os dias da criação são 7 dias, em outras religiões, quem vai estar no curso vai ver que o 7 dias de criações, ele em outras religiões ele aparece como outra coisa, né, fora da parte católica. E aí, o que acontece? Nós temos dentro do 7 a divisão do 4 e do 3. Quem olha a figurinha vai ver que o quadrado, né, ele está dividido em 4 e o triângulo dividido em 3. Então, a gente tem a parte do quadrado, essa parte de baixo dividida em 4,
ali escrito, né, que é mais material, temporal, mais denso. Então, essa divisão quaternária de baixo, ela vai trazer num nível do mais material, subindo até um nível menos material, e depois vai indo para o nível mais etéreo, né, na parte de cima. Então, dentro das crenças, né, e dentro, vamos trazer aqui praticamente do hinduísmo, e como era na Índia antiga lá, era essa divisão que era feita, tá? E de uma forma mais simples, essa parte de baixo, ela se prendia muito ao que é a terra, né, a parte material nossa. Então, tem a parte material também do ser humano, como a parte da terra tem a parte material dela, o ser humano tem a parte material dela, como o universo tem a parte material dela, o ser humano tem a parte material dele, né? Então, isso aí a gente vai entrar um pouco também em hermetismo, para uma das grandes verdades do hermetismo, né? Os axiomas do hermetismo é como acima, abaixo, né? Por isso que eu estou fazendo essa questão do ser humano, terra, universo. Tudo isso é correspondente. E aí a gente vai ter, nessa parte superior, essa parte espiritual, né? E essa parte espiritual, ela é onde entra um pouco mais a divergência, por exemplo, da nossa formação atual, de quem frequenta mais a igreja, tá? Eu já aviso, assim, porque quem vai fazer o curso, essa parte, ela já vai, assim, ser muito nova, tá? Porque a gente tem muito uma visão corpo e alma, alguns vão ter visão corpo, alma e espírito, né? E aí nós estamos dividindo em 7, né? E essas subdivisões são bem interessantes. Então, assim, dei uma enroladinha, mas assim, essa parte de baixo é mais material, é mais densa. Por ela ser material, ela é temporal, ou seja, tem começo, meio e fim, tá? E ela tem uma representatividade muito, por ser mundana, dos desejos terrenos, tá? Do que nós vamos ter os 7 pecados capitais, né? Na Igreja Católica, por exemplo, né? A gente vai ter outras formas em outras religiões. E quando a gente sobe daí para esse triângulo, né? E o triângulo ele é bem interessante porque o triângulo, quando tu olha sob esse prisma, ele lembra uma pirâmide, tá? E a pirâmide, né, era um símbolo bem conhecido egípcio, e para quem não sabe, pirâmide, né, vem de pira é fogo, né, então fogo que é um símbolo de sabedoria da antiguidade, então a pirâmide era o lugar da sabedoria, né, era um templo de sabedoria, isso para os antigos. E aí dentro desse fogo, dessa sabedoria maior, tá, a gente vai ter 3 divisões também, que vão de um nível um nível menos etéreo, né, e menos material, para o mais etéreo e praticamente zero material, tá? E lá a gente vai ter a parte do imaterial, ou seja, matéria não existe, tá? Então nós vamos chegar no etéreo, né, que é chamado etéreo. Nós vamos ter a parte do atemporal, tá? Porque que é importante no mundo material, a gente vive, né, a gente vai ter a questão, né, do nosso corpo, né, as dimensões, né, que a gente vive. Dizem, alguns cientistas estão dizendo aí, por exemplo, que a 4ª dimensão seria o tempo, né, e isso aqui eu não vou falar no vídeo, mas tem uma possibilidade do tempo estar aí, porque o tempo só existe dentro da nossa percepção, né? Então, por isso que a parte mais elevada, ela é atemporal, porque ela não pertence ao tempo, porque ela não pertence a essa materialidade, vamos dizer assim, tá? Então, é muito interessante quando a gente olha sobre esse prisma e consegue dividir. Então, eu quis trazer um pouco sobre esse post que eu fiz. Não sei se eu dei uma viajada aí muito grande, mas também não quero abrir os itens, isso aí acaba ficando mais para o curso, porque conforme eu vou abrindo os itens, pode acontecer de daqui a pouco alguém que tem um conhecimento superficial, inicial, assim, vai dizer, mas isso não é isso, aquilo, e aí eu teria que aprofundar isso, porque de um item, vamos dizer, né, ele vai surgindo, ele vai cascateando, dependendo do plano,
né? Então são 7 em 7, dá 49. Enfim, se tem mais curiosidade sobre isso, tá achando esse assunto interessante, com certeza tu vai gostar do curso A Jornada da Sua Vida. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, abrir esses quadrantes, vai fazer um pouco mais sentido para ti. Se você achou legal esse vídeo aí, dá uma curtida. Se achou que pode interessar para alguém, compartilha, né, com esse alguém. Se você achou interessante, quer saber mais sobre isso, se inscreve aí no canal, se ainda não está inscrito, né? E pode comentar aqui embaixo o que achou disso, se está achando muita viagem, se prefere, né, que eu faça mais vídeos aí desse tipo, ou mais de comportamentos, ou mais sobre o cérebro. Vai me ajudar bastante também, porque eu acabo, né, postando aí o que eu vou achando de interessante de falar no dia, né? Então eu pego um assunto ali e aí começo a falar sobre aquilo, né, sobre o que eu conheço e sobre esse funcionamento. Então eu pego só o assunto, eu não faço um roteiro, né, quanto a isso. Por isso que de repente posso dar uma confundida, mas eu espero que você tenha gostado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.